Fazer morrer o pecado não significa em viver uma vida achando que o pecado não existe mais. Pensem em Romanos 6, versículo 11 ao 13, que diz o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como alguém com quem voltou da morte para a vida, e ofereça os membros do seu corpo a Ele como instrumento de justiça. Vemos dois princípios. O primeiro é considerem-se, ou seja, Paulo encoraja os irmãos a se apropriarem da sua nova identidade, que foi obtida por meio de um voto com Deus de aliança. Essa identidade consiste em ter a consciência de que pertencemos a Deus. A jornada cristã não é uma aventura qualquer. Participamos de uma nova realidade, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Acho que podemos representar isso por meio de um casamento. Quando um homem ou uma mulher faz seus votos matrimoniais, o homem morre para todas as mulheres naquele momento, assim como a mulher morre para todos os homens naquele momento. Ou seja, por mais que eles passem dificuldades, eles irão lutar para permanecerem firmes a esses votos. Isso deve fazer parte da nossa nova identidade em Cristo. Precisamos reafirmar nossa identidade todos os dias, de tal forma que o retorno é uma impossibilidade. Pela fé e pelo batismo, nos unimos a Cristo em sua morte e ressurreição. Segundo ponto é: ofereçam, tudo se oferece a Deus. Eu gosto muito da escritura de Romanos 12, versículo 1 ao 2, pois ele fala um pouco dessa liberdade que nós temos. Fomos libertos não para vivermos amarrados, andando uma corda bamba e tentando não cair, ou então viver uma vida desregrada, mas uma vida renovada, pois novas coisas foram feitas. Ou seja, essa liberdade para poder viver a vida plena que Cristo nos oferece. Uma nova cosmovisão, a cosmovisão de Cristo, sobre os princípios e valores do reino de Deus. E sabe, gente, temos até o momento falado a respeito do plano redentor, do pecado, Deus, Cristo, mas falta alguém a gente comentar. É o Espírito Santo, que muitas vezes deixamos ele de lado ou até esquecemos. O Espírito Santo foi a promessa derramada no batismo, e ele nos guardará e nos conduzirá na liberdade da escravidão pelo pecado. E 2 Coríntios 3,17 diz o seguinte: onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Romanos 8, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Mas o que consistiria fazer esses atos do corpo morrer? O pecado é a antiga ordem, o velho homem que habitava em nós. Devemos matá-lo em todas as suas faculdades, propriedades, habilidades, sutilezas, força, poder e vigor. Ele deve ser desfeito por meio da cruz de Cristo. Fazer morrer o pecado não significa em viver uma vida achando que o pecado não existe mais, ou então que é um problema ultrapassado. Viver dessa forma é viver de uma forma iludida. Podemos ser até astutos, mas não seremos santos, pois o mal está à espreita da porta do nosso coração, o leão que nunca dorme, o pai da mentira. Olhem só, os israelitas estavam libertos, mas tinha um grupo de estrangeiros dentro deles, e eles permitiram que aquelas coisas entrassem no coração deles, e eles tivessem um desejo de viver aquelas memórias de novo. Fazer o pecado morrer é enfraquecer esses atos, por meio da comunhão com Deus, Cristo e o Espírito Santo, como também se exercitar por meio de disciplinas espirituais, oração, jejum, confissão e outras. É lutar constantemente, não de vez em quando. É viver na luz, ter um coração transparente diante de Deus, pois quando somos honestos com Deus, conseguimos nos aproximar do trono da graça dele.